Verificada. Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, esse episódio do podcast Fura Bolhas. Muito prazer, caso você não me conheça, sou o Léo Barros. Eu só apito agora aqui, certinho. Sou o Léo Barros e vamos lá, aqui, deixa eu colocar um minutinho só. Aqui, episódio Fura Bolhas. Dá uma olhada aqui, ó. Fura Bolhas número 3. Hoje com meu querido Antônio Medeiros, um mestre que acaba de chegar. Ô, rapaz, olha o visual do cara. Ave Maria. Tudo bom, meu amigo? Fala, Léo, tudo bem, cara? Como é que vão as coisas? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui, porque como dividiu tela, agora eu preciso dar uma ajeitadinha, uma ajeitada aqui. Puxa vida, vamos lá. Pô, cara, que bonito onde você tá, hein? Cara, eu tô aqui no Clube do Exército, no setor militar urbano em Brasília. Eu vim participar de uma atividade aqui essa semana. Mas o convite do comandante é uma ordem, né, cara? Você me convidou, eu não tenho como dizer não, né? Suas frases são as melhores, com certeza. Você vai soltar várias delas no nosso bate-papo. Vai ser muito, 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 muito legal. Galera, sejam muito bem-vindos. De novo aqui, olha lá, nosso podcast Fura Bolhas, número 3, hoje com o meu querido Antônio Medeiros. Deixa eu explicar um pouquinho as regras do jogo, como que rola isso daqui, ok? Eu não vim da palestra, o Medeiros não veio da palestra, nós viemos conversar, bater um papo. Mas sabe aquele papo que quando você sai no final você fala, uau, que papo bacana, eu aprendi muito, me diverti, dei risada. O que está acontecendo? Chorei, tudo que tem um bom papo. É como se encontrasse o Medeiros lá em Brasília e falar, Medeiros, vamos tomar um café, meu querido, vamos conversar sobre a vida, vamos conversar sobre as coisas boas, me ensina algumas coisas legais, então vai ser esse bate-papo. Ele vai falar, eu vou interromper, eu vou falar, ele vai interromper, como acontece em um grande bate-papo com pessoas bacanas. E é o que está acontecendo. Você que já acompanhou as outras 2 edições do Fura Bolhas, você sabe que muito legal, muito legal. Nós rimos juntos, nós choramos juntos, eu aprendi pra caramba. E no final desse mês eu quero fazer um release e eu tenho novidades para vocês que nos acompanham, ok? E hoje eu estou com o meu querido Antônio Medeiros. Olha, o cara, ele é alta patente, não sei se eu posso dizer assim. O cara é palestrante, o cara é mentor, o cara dá treinamento, o cara faz um montão de coisa, o cara é pai, o cara é marido. Meu Deus, o cara ainda viaja no Brasil, então é muita coisa, cara, muita coisa. Diretamente de Brasília, que não é a casa dele, já foi a tua casa aí, mas não é a sua casa agora. Mas o homem viaja muito e separou um tempinho pra gente trocar uma ideia bem bacana, meu queridão. Muito legal, cara. Como que tá o tempo aí, tá bom? Tudo bem, Léo. Eu sei que eu tô numa área aqui onde a iluminação pode pegar daqui a pouco, e aí talvez eu troque de lugar, tá certo? Tá, Fala assim, pô, tá, não... você não vai lá agora, porque eu tô num hotel aqui, entendeu? Então, algumas áreas do hotel estão sendo utilizadas pelo o evento que eu tô aqui participando. Então, esse é o local mais calmo que eu consegui agora. Mas assim que eu senti que a iluminação aqui não está favorecendo, eu troco de lugar e a gente vai se ajustando. Tranquilo, a gente acende uma vela, faz o que for preciso. Oi? O importante é cumprir a missão, Léo. É isso, cara, é isso, é isso. Olha que legal, entrou o Fernando Cunha, que ele participou dessa primeira rodada. Meu, é o Fernando Cunha radialista, ele trabalha na mídia, hoje ele dá aula de comunicação. Ele me ensinou tantas coisas legais. Eu não sabia. Ele foi o cara que inventou o Facebook aqui no Brasil. Eu vou contar uma, cara, dele. Olha como o cara é empreendedor. O Fernandão, vou contar aí, vou dar spoiler aqui, cara. Ele trabalhava na rádio, Medeiros, todo mundo tá assistindo a gente. Olá, gente, ô Nato, tudo bom, minha querida? Chegou aqui conosco. Ele trabalhava na rádio na madrugada. Então, imagina que ia trabalhar na rádio madrugada. Lembra você, Medeirão, quando você estava de prontidão de madrugada, em pezão, aquele sono, quase desmaiando. Sabe o que ele fazia? Ele entrava em contato com aqueles Disque Amizade, aqueles números que as pessoas entravam para bater papo, tal, o Messenger antigamente, e ele falava, ei, pessoal, aqui quem fala é o radialista Fernando Cunha, qual música você quer pedir? E ele criava um relacionamento com essa galera dentro do bate-papo, e o pessoal ia para a rádio, o pessoal pedia música, então é um gênio, cara, é um gênio. Então tem muita gente legal, muita gente legal. Mineirão,
Eu quero muito conversar com você, cara. Eu acompanho onde você está, onde você chegou, e eu sou um cara que eu sou suspeito porque eu também sei aonde você vai chegar a partir desses novos caminhos que você está trilhando, meu irmão. Mas é muito legal, eu gosto muito de bater um papo e conhecer e falar com a galera de onde você veio, cara. Então, assim, de onde você veio, onde você nasceu, como que foi o seu começo? Você já foi para a carreira militar, hoje você já começou antes em outras áreas? Conta um pouquinho para a gente, só para a gente conhecer um pouco mais do Pequeno Medeiros. Vamos lá. Pô, Léo, eu sou de Bom Jesus do Itabapuana, né? Jesus, onde é? Isso que eu ia te falar, uma cidade de primeira, né? Você passou a segunda, já acabou a cidade. Então, é no interior do Rio de Janeiro, na divisa com o Espírito Santo. Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? E lá nessa cidade, nasci lá, meu pai de lá, pai caminhoneiro, a mãe já foi tudo na vida, já foi lavadeira, passadeira, cozinheira, mochileira, a mãe já fez praticamente tudo na vida para conseguir dar a educação para a gente, né? Quando eu entrei no primeiro ano do segundo grau, minha mãe começou a lavar roupa para fora, né? E com o dinheiro que ela ganhava lavando roupa para fora, ela ia colocando numa caixinha. E essa caixinha, ela dizia assim, ó, eu vou pagar a escola do meu filho. E Uau! a gente morava numa casa, que não pode nem chamar de casa, na verdade era uma garagem. A gente morava literalmente numa garagem. E atrás da garagem tinha esse fogão, essa pia onde a mãe lavava a roupa, né? E a mãe teve uma força muito grande de falar assim, poxa, eu vou botar esse moleque para estudar. E eu me lembro até hoje, cara, que quando ela me matriculou na escola, era a única escola particular que tinha na cidade, e naquela cidade estudava ali os filhos dos médicos, dos doutores, do prefeito, assim, a alta nata da cidade estudava ali. E eu era o único pobre daquela turma, né? Enquanto todo mundo andava de Nike, roupa de mar, com bongo, aquelas roupas que tinha naquela época. E eu andava com as camisas que vinham da banca e tênis furado, essas coisas todas. Que chute cabeção. Oi? Usava o que chute cabeção. No que chute cabeção, já usei muito que chute cabeção. Mas, Léo, as pessoas começaram a criticar muito a minha mãe, sabe? Assim, os parentes, falar, pô, vocês não têm nem carne para comer, e você matricula um menino no colégio dos ricos, você está pensando que é pobre metida besta, pobre metida rico. Eu me lembro até hoje, a mãe sentava a gente no chão, porque não tinha onde sentar, fazia ovo, arroz e tomate picadinho, e eu ganhava um pratinho, né, de plástico, a minha irmã ganhava aquele pratinho de plástico que tinha de antigamente, e a gente sentava ali no chão, comia. E quando a minha mãe me matriculou nessa escola, eu vi ela ser muito, digamos assim, as pessoas criticarem muito a atitude dela. E aquilo me impactou muito, mas muito mesmo, a ponto de eu falar assim, cara, eu tenho que honrar essa mulher. Eu tenho que fazer as pessoas engolirem tudo aquilo que estão falando dessa mulher. E eu botei dentro da minha cabeça o seguinte, que enquanto a minha mãe lavasse roupa, eu ia estudar. Se a mãe lavava roupa até 10 da noite, eu estudava até 10. Se ela lavava até meia-noite, eu estudava até meia-noite. Se ela lavava até 1 da manhã, eu estudava até 1 da manhã. E eu não me permitia dormir antes da mãe terminar de lavar roupa, né? E ao final do primeiro semestre, do primeiro ano do segundo grau, a minha mãe não aguentou mais, porque o valor era muito alto, assim, fora da nossa normalidade naquela época. E ela foi me tirar dessa escola, Léo. E quando ela foi me tirar da escola, a diretora da escola falou, olha, eu vou chamar o dono da escola para conversar com a senhora volta amanhã. E era uma rede de escolas que tinha no interior do Rio de Janeiro. E o dono veio de outra cidade, né, sentou com a minha mãe e disse, olha, você não vai tirar o garoto da escola, porque a partir de hoje ele é problema da escola. Ele só precisa manter as notas dele. Eu tirei 10 em todas as provas de matemática do primeiro ano até o 6º mês, né? Tirei mais de 9 em todas as provas de física, de química. E aquilo virou uma história, porque eu não vinha da escola, eu entrei naquele ano e vinha de colégio público e pessoas ficavam assim, pô, como é que esse moleque conseguiu isso, né, cara? E eu digo para você assim que foi muito difícil, né? Eu lembro como se fosse hoje, cara, na parede lá da onde a gente morava, era uma casa sem reboco praticamente,
mas ela era inteira de folha de caderno que eu anotava as coisas, colava na parede. E enquanto a mãe realmente lavava roupa, eu estudava. E muitas vezes a mãe deixou de lavar roupa até muito tarde, porque às vezes eu dormia em cima do livro. E ela ficava me vendo, eu não ia para a cama, e ela acabava me levando. No final do terceiro ano do segundo grau, eu fui, acho que o único daquela turma inteira que foi aprovado numa universidade federal, isso nos anos 90, início dos anos 90, um aluno de uma cidade de 30 mil habitantes, é aprovado num curso de, na época era, hoje chama Ciência da Computação, mas na época chamava Informática, só perdia para Medicina no número de vagas, né, de candidato por vaga na época. E fui aprovado na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí, cara, o problema, aquilo que não tem solução, solucionado está. Não tinha como eu morar na capital, porque eu não tinha como me manter. Não tinha como eu comprar os livros de informática, porque não tinha como, né? Então, entre eu ir para a informática e cursar informática numa universidade federal, a Universidade do Exército era 0,800, eu tinha roupa, tinha alojamento, comida, alimentação e ainda tinha um salário para estudar e um salário quando saísse empregado, né? Porque, para quem sabe, a Academia Militar das Agulhas Negras, a mãe Resende, é uma universidade. São 5 anos de formação, você faz uma faculdade lá que é nível 3º grau. E aí decidi, então, né, com muita dificuldade, assim, tive que pensar muito, eu decidi ir para a academia, né, cursar a academia. E depois que eu saí da academia, eu tive a oportunidade de fazer diversas atividades pelo Brasil inteiro. Morei em Rondônia, morei no Pará, morei no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná. E tive a oportunidade também de pertencer à Organização das Nações Unidas em 2014. Isso eu quero falar. Isso eu quero chegar nesse assunto, que é uma das histórias que eu lembro de você, que eu fico mais emocionado e arrepiado quando eu lembro. Eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro, galera, não sei se vocês estão se tocando. Você viu o que ele falou? A mãe lavava a roupa no tanque lá atrás, na casa. Não era Brastemp, lave e seca. Tá? Não sai bonitinho. Centrifugada, sequinha, para dobrar. Não, amiguinha, no muque. É na máquina, né? Então, um esforço físico terrível, cara. Terrível. E você é filho único? Não. Não? Nós éramos em 3, né? Tanto é que o meu irmão de 10 anos, meu irmão tinha 10 anos mais novo do que eu. Quando eu me formei na academia, eu adotei meu irmão, porque a mãe e o pai não tinham condições de dar estudo para ele. Eu adotei ele, peguei a guarda dele, ele foi morar comigo, paguei escola, paguei estudo. Hoje meu irmão é capitão do Exército e hoje ele está na ONU, no deserto do Saara. Nossa, que demais, cara. Meu, você tinha quantos anos, cara? Você se formou? Você tinha quanto? 20 anos? Eu me formei com 22 ou 23. Eu me formei 23? com 22 ou 23. Nossa, 22 cara. ou 23. Eu me formei em 98, eu sou de 76, eu tinha 22. Olha isso, cara. Então, meu, que loucura, cara. Então, assim, com 22, 23 anos, você se formou como tenente? Qual era a patente? Isso. A primeira patente do tenente. Isso. Olha lá, então o cara sai com 22, 23 anos, tenente, ganhando uma moeda. O cara com status. O que ele vai fazer? Vou para Gandaia? Não, vou adotar o meu irmão para poder dar uma vida legal para ele. Caraca, meu, que coisa muito legal, cara. Pô, que muito legal. Aí vocês moravam onde? Bom, aí a gente, quando eu adotei meu irmão, a gente foi morar em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, né? A mãe continuou morando em Bom Jesus. Depois que meu irmão se formou, depois que meu irmão saiu da minha asa, vamos botar assim, que ele seguiu o caminho dele, que ele foi para academia, aí eu ajudei a minha mãe, né? Aí a gente veio e comprou uma casa para ela, né? Tiramos ela da onde ela morava e colocamos ela numa casa melhor, né? Foi muito legal, assim, a história. E o mais legal... Que legal. A mãe é viva ainda, ou beleza? A mãe é viva, a mãe é viva, a mãe é viva. Como chama sua mãe? Zeni. Z-E-N-I. Ni? Zeni. Zeni? Zeni. Dona Zeni, caramba, esse tanque, uau, fez mudar vidas, hein? Caramba, então, meu, que orgulho que ela tem de vocês, meu. Que orgulho, cara.
foi muito legal toda essa construção, sabe, Léo? Porque, assim, mudou a história da família, né? E, assim, às vezes a gente vê fura-bolha, né? Cara, para você furar uma bolha, para você ser disruptivo, para você criar condições, você não precisa, cara, muitas vezes ter avião a jato, ter a maior tecnologia do mundo. Tá? Você pode mudar qualquer qualidade com aquilo que você tem às mãos. Quando a minha mãe decidiu me colocar para estudar, talvez ela não tivesse as melhores condições do mundo, mas ela olhou e falou assim, caramba, o que eu tenho aqui? Ela falou, porra, eu tenho um tanque, tenho água e tenho sabão, então é isso que eu vou fazer. E ela, com a simplicidade dela e com a estratégia, que foi a única que ela conseguiu montar, ela criou condições para que eu pudesse estudar. Foi ela que pagou meus estudos? Não, não foi ela. Né? Eu, na verdade, passei a estudar de graça por conta de uma benécia da escola, porque eu era o primeiro colocado de toda a rede do interior do Rio de Janeiro naquela turma. Né? Então, assim, foi isso que pagou meus estudos. Mas a estratégia inicial foi dela. E outra coisa, Léo, que é muito legal para quem quer furar bolha, e seja ela qual for, você nunca sabe o valor de uma semente. A semente que a minha mãe plantou foi pagar a primeira mensalidade e ela empreendeu na primeira mensalidade. Mas ela não tinha certeza que ela ia conseguir pagar as 36, porque eram 3 anos de mensalidade. Mas, na verdade, ela pagou apenas 5, porque as outras, a escola aderiu. Né? E muitas vezes eu quero ter tudo para furar uma bolha, eu quero ver tudo que vai acontecer, eu quero ver do outro lado, eu quero ter certeza que vai dar certo. Hoje mesmo eu estava ligando para alguns alunos e conversando com eles, né? Porque eu estou com uma mentoria aberta, imbatível, e eu ainda tenho 5 vagas. Então tem algumas pessoas que a gente está conversando, e uma delas me perguntou, Medeiros, qual é a certeza de que eu vou vender? Eu falei, olha, a certeza que você vai vender não existe. Mas tenha certeza de que eu vou estar do seu lado o tempo todo. Porque muitas vezes eu vou te ajudar a plantar a semente, mas a árvore eu não tenho como garantir que ela vai sair assim ou assado. Vai depender muito da semente, de como a gente vai regar. E eu vejo que a minha mãe, muitas vezes, Léo, foi isso. Ela se preocupou com a semente. Eu vou dar o primeiro passo. Eu vou dar o passo que eu consigo. Eu vou dar o passo que está na minha mão. Eu vou furar a bolha com as condições que eu tenho. Né? E muitas vezes, quando você se entrega nas condições que você tem, o mundo devolve para você condições que você nunca imaginou. E foi o que aconteceu com ela. E eu dou mais uma dica. Se quem tinham 5 vagas, já falei no passado, agora você vai ter 30 de espera, fila de espera. Agora eu vou te dizer, se as pessoas que entrarem na sua monitoria usarem a mesma estratégia que você usou, que eu só vou dormir depois que minha mãe parar de lavar roupa e for determinado igual você foi, meu amigo, qual a chance de ter sucesso? Muita, cara. Muita, muita. É isso que você falou. Eu uso a estratégia que eu tenho. Eu uso a minha força. A minha força pode ser uma caneta, pode ser um tanque, pode ser qualquer coisa, cara. Então, muito legal. Nossa, tô super emocionado aqui e olha que é só o começo. Então vamos passar na linha. Oi, diga aí. E o mais legal, Léo, que é o seguinte, cara. Quando você falou para mim assim, Medeiros, vamos comigo no Fura Bolha, eu fiquei lembrando, sabe o quê? Quando a gente é criança, dá aquele canudinho, né? E você Sim. tem bolha, você nunca fura uma bolha, né? A arte de furar bolhas, ela permite que, numa mesma brincadeira, você fure diversas bolhas. E a grande verdade é que a bolha que a minha mãe furou foi possível furar muitas outras bolhas. Foi possível furar a bolha da minha carreira, da carreira do meu irmão, da onde ela mora hoje, da estabilidade que a família como um todo conseguiu atingir, né? Porque hoje o pai e a mãe continuam na mesma cidade. O pai não é mais caminhoneiro, porque ele não tem mais idade para isso, vendeu o caminhão. Mas a gente ajuda eles, eles têm uma loja de artesanato, eu ajudo, meu irmão ajuda. Quando eles precisam, a gente está sempre junto. Então, você vê, uma bolha que ela furou tantas outras bolhas que acabou dando uma estabilidade muito grande, né, para a família. E o que eu tiro de lição disso é o seguinte, cara, não tenha medo de empreender para furar a sua bolha. Porque quando você fura a sua bolha, muitas pessoas que estão ao seu redor podem furar a sua bolha porque você furou a sua. Por, digamos assim, por simpatia, por ver você ou por se comprometer com você. Tá certo?
Léo, tá ficando... Você é exemplo. Eu vou arrumar um outro Tá lugar ficando... e voltar. Tá. Eu vou sair da câmera aqui, vou arrumar um outro lugar e volto pra gente conversar, tá bom? Fechou, fechou. Aí você me chama aqui. Deixa eu sair da câmera aqui. Legal. Ele saiu da câmera. Enquanto ele saiu, a gente vai bater um papo que... Olha como é legal, olha como é bacana esse projeto chamado Fura Bolhas, porque, como o Medeiros diz, o objetivo é a gente furar as nossas bolhas digitais, bolhas sociais, sair do mimimi, sair daquele discurso de ódio e a gente conhecer um pouquinho mais a bolha do outro. E como ele está falando, a gente conhecendo a bolha do outro, nada mais, nada menos, a gente se inspira nas histórias de sucesso das outras pessoas, a gente observa os fracassos e a gente acompanha tudo que as pessoas fizeram. Isso me faz uma pessoa melhor. Isso faz você melhor que está assistindo. Por quê? Quando você tiver quando a gente tem alguma dificuldade de pensar, puxa, a gente vai lembrar da dona Nisa. Ela vai falar, Zina, perdão, dona Zina. Fala, caramba, eu estou reclamando aqui e ela ficava na beira do tanque ali, lavando roupa para os filhos poderem estudarem. E agora, quando eu estou com essa dificuldade, será que a dificuldade é tão grande assim? Será que a minha bolha, o meu mundo que eu estou vivendo, ele é tão difícil assim, tão terrível? Isso nos faz pensar. Acho que o Medeiros está destruindo ali o hotel, mas ele chega lá. Ele chega lá. Pessoal, aproveitando, eu quero também dizer que o Medeiros, enquanto ele não aparece conosco, que o Fura Bolhas em breve, logo, estará no estúdio profissional como você merece receber. Chegou. Então vamos lá, Medeirão. Depois eu falo do Fura Bolhas no estúdio, porque aqui o importante é conhecer você. O importante é a gente conhecer a sua história. E aí você foi, se formou, pegou seu irmão para ficar com você, legal, você foi pai e irmão, e aí você começou a trabalhar. Legal, você viajou o Brasil trabalhando em diversas missões. E aí eu quero voltar naquele assunto que você comentou conosco, que é uma bolha gigantesca que você furou, que foi trabalhar como que chama? No Haiti, mas como que chama? Missão de paz na ONU? Na ONU? Cara, como que é isso, meu amigo? Você já era casado? Você era solteiro? Já. Como que era isso? Pô, já era? Já era casado, pai de 2 filhos, foi em 2014, né? Então, o Exército... Como que foi a reunião de família? Falou, amor, tipo no jantar, amor, eu tô pensando em ir até ali e já volto. Onde você vai, amor? Vai te... Para zona de guerra. Se eu não te contar, você não vai acreditar. Eu tinha recebido o convite 3 vezes. Tá? 2 vezes. Esse foi o 3º convite. Então, eu recebi o primeiro convite. A Denise estava grávida do Lucas, do mais novo. E eu falei, cara, esse não é meu momento. Né? Eu não, mesmo que eu fosse ganhar em dólar, mesmo que as coisas fossem bem legais e tal, eu falei, não é meu momento, minha esposa está grávida. Quando o Lucas tinha 2 anos, eu recebi de novo o convite. Eu estava chegando em Vitória, me mudei para Vila Velha, estava chegando em Vitória. Eu falei, cara, esse não é o meu momento. Né? Bom, uma vez, cara, eu fui na igreja e estava na igreja assistindo ali alguém falar, né? E naquele dia, numa coincidência danada, tinha uma pessoa que estava falando sobre algo que acontecia no Haiti. A questão de orfanatos, de como que o Brasil fazia ação humanitária, que as crianças não tinham o que comer, que comiam barro com farinha, era um biscoito, né? De barro com farinha e tal, não sei o quê. E aquilo emocionou tanto eu e a Denise. A minha esposa estava do meu lado. E eu falei assim, amor, os meninos já estavam maiores, né? Eu falei, ó, se chegar de novo o convite, isso foi em dezembro, se chegar de novo o convite, eu acho que eu preciso ir nessa missão. Cara, e eu até me arrepio. Quando foi em fevereiro, chegou o convite. Eu estava morando no Pará, numa cidade chamada Itaituba, é o extremo do Pará. É uma cidade, assim, em termos de condição de vida para a família, bem mais difícil. Lá tem malária, tem leishmaniose. Não a cidade em si, a região como um todo tem. Então, condições precárias de saúde e tal. Eu falei, e agora o que eu faço, né, velho? E aí a Denise virou e falou assim, você lembra que aquele dia lá na igreja a gente falou que você deveria ir? Então, cara, se chegou perto de você, então vai. Não titubeia. Pega e vai. É o seu chamado. É o seu chamado. E aí, cara, a gente decidiu então que a gente iria, tá?
A Denise ficou em Itaituba com as crianças e eu fui, então, participar da seletiva. Fui um dos escolhidos para ir para a missão de paz no Haiti. E o mais legal, Léo, é que assim, a missão ela é muito interessante, né? Você que está no Brasil, você chegar num país onde não tem mão direita e nem mão esquerda, tem a rua, tá? Num país onde não tem, no país não tem um semáforo, No país? Tá? Uau! No país não tem um semáforo. O país não tem polícia, o país não tem exército, o país não tem poder constituído. Você não tem noção que é isso, tá? Então, lá realmente era uma guerra civil. E isso destruiu o país. Então não tinha água encanada, não tinha energia, a luz era vela, não tinha esgoto, não tinha sistema de transporte, de lixo, não tinha nada. É um país. Oh. E para ajudar, em 2010 veio um terremoto e tudo que estava em pé derrubou, inclusive o Palácio do Governo. E a missão do Exército Brasileiro, naquela época, era reconstruir o país. Assim, ajudar o país a se reconstruir. Né? A gente ia dar segurança para que, entre aspas, o governo constituído pudesse começar a criar uma polícia haitiana, um governo haitiano, uma estrutura mínima, tá? Para que as coisas pudessem acontecer. Então, essa era a nossa missão. Essa era uma missão humanitária. Tá? Bom, quando eu desembarquei lá, era algo assim, um choque de realidade tremendo. É coisa de você ver criança disputando com cabra e com porco o lixo. Tá? É coisa de você entrar num orfanato, você ter... Cara, isso ninguém me contou, Léo. É coisa de você entrar num orfanato, tá? E uma fila de 30 crianças na escada e cada criança receber um dedo de leite. E você perguntar assim, e qual é a próxima refeição? E eles falarem assim, agora é só o almoço. Aí eu perguntei, que horas é o almoço? Às 3. Mas por que às 3? Porque ou almoça ou janta. Então, para almoçar ou jantar, a gente faz às 3. Aí você fala assim, Léo, o que era o almoço, Medianos? Cara, ninguém me contou. Eu vi com esses olhos. Tá? O almoço era pelanca de boi, não era carne, era aquilo que sobra da carne. Pelanca de boi com água e farinha. Ou com água e canjiquinha. Esse era o almoço. Isso ninguém me contou. Isso eu vi. Tá? Eu vi com os olhos assim, cara, banheiro, não tem. É buraco de gato. Tá certo? Então, esse foi o cenário que eu cheguei. E aí vem o fura-bolha, né? Então, quando eu cheguei lá, eu pensei assim, o que eu posso fazer? E tinham milhões de orfanatos. Era o seguinte, cara, você não tem noção o que era isso, Léo. O terremoto veio e matou muita gente. E muitas crianças perderam o pai e a mãe. E as crianças não sabem nem que perderam o pai nem a mãe. As crianças ficaram perdidas na rua, chorando. Você pega as crianças, pegaram várias crianças, foram colocando em vários orfanatos. E vários orfanatos foram criados a partir disso aí. Não necessariamente que a criança foi abandonada. A criança não sabe. Veio um terremoto, entendeu? E muitos orfanatos foram criados a partir daí. Tá? Famílias mesmo juntavam as crianças, mas não tinham o que fazer, não tinham o que comer. Um país que o salário mínimo era $8, entendeu? Então, e na época o dólar, só para ter noção, na época o dólar era 2. Então era R$16 o salário. Tá? Então, a pobreza era muito forte. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer muita coisa. Então eu peguei um orfanato, tá? De todos que eu conheci lá, falei, vou adotar um orfanato. E juntei 32 militares que queriam ajudar e cobrei $10 de cada um. Então, $10, cara. R$20. Eu não podia. 20 mangos. Eu não podia assumir todos os orfanatos. Mas assim, isso não foi uma missão do Exército, isso foi uma missão do Medeiros. Eu cheguei lá e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, além de ser soldado, além de constituir de ajudar a estrutura, além de cumprir a minha missão constitucional, eu como pessoa, o Antônio, né, não o Medeiros, o Antônio, né, o 037866, eu preciso
cumprir alguma tarefa. E eu reuni 32 amigos que quiseram. Tá? É que eu não me preparei para isso, eu não sabia o que você ia me perguntar, porque eu poderia até ter mostrado algumas fotos aqui. E a gente pode marcar, inclusive, um outro fura-bolha que eu Sim, tenho. E aí eu mostro. sim, Então, sim. eu peguei 32 militares que queriam ajudar, eu cobrava deles $10, e todo sábado eu saía e comprava arroz e carne de segunda. E aí, o que a gente conseguia com isso? Que a criança, naquele horário das 3 horas, ele comesse uma comida mais consistente. E todos os sábados, quando eu ia levar o mantimento, tá? Eu pegava algo que sobrava, assim, no bom sentido, ou algo que a galera gostaria de contribuir, e muitos doavam biscoito, chocolate, um monte de coisa. E aí a gente juntava uma galera, botava aqueles mantimentos e ia para o orfanato e passava a tarde no orfanato. Tá? Distribuía para as crianças. Foi na época da Copa de 2014, cada um comprou para o seu afilhado uma camisa do Brasil. Então, todos eles vestiram a camisa do Brasil. E essas coisas, aí você vai dizer assim, Medeiros, você foi o único que fez isso? Não, muitos brasileiros fizeram isso. Muitos, tá? Muitos brasileiros. A ideia não foi minha. Quando eu cheguei lá, eu vi outros brasileiros que estavam saindo que faziam isso. E eu falei, cara, eu preciso dar continuidade em algum ponto, né? Então, dos 10, 12 orfanatos que eu visitei, esse eu escolhi e falei, não, eu vou usar esse. E o mais legal, Léo, que na época a gente conseguiu uma doação de uma pessoa nos Estados Unidos, tá? E a pessoa mandou, eu não me lembro se foi $1.000 ou $800, a pessoa mandou para mim, na minha conta, e eles não tinham um alojamento para as crianças dormir direito. E não tinha banheiro, cara, porque era buraco de gato, cara. Então, a gente reuniu uma galera, fizemos um mutirão, a pessoa mandou, a outra galera também doou. Nós construímos, cara, alojamento para as crianças dormirem e construímos um banheiro com vaso, realmente com vaso, para as crianças do orfanato. Então, assim, foi algo muito especial a missão no Haiti, sabe? Foi muito mais do que viver a bolha do exército, viver a bolha da missão, viver a bolha da atividade. Foi furar a bolha no sentido, assim, de estar ali e falar assim, cara, eu até me arrepio, eu preciso estar aqui como humano, sabe? Como pessoa. Eu preciso estar aqui como... eu vou cumprir minha missão como soldado, mas é pouco, velho. Meu país me mandou para cá, Deus me deu a possibilidade. Eu olhava para aquelas pessoas, eu falava assim, cara, eu achava que eu era humilde, que eu morava numa garagem, que eu comia arroz, feijão, arroz, ovo e tomate picadinho. Se essas crianças tivessem arroz, tomate picadinho, se elas tivessem o leite que eu tomava e o pão que eu comia de manhã, cara, esses moleques eram ricos, velho. E aí eu percebi o quanto a gente tem e muitas vezes não dá valor, cara. Sabe, a gente vive na bolha do consumismo, na bolha do eu tenho que mostrar para o outro, na bolha de que, porra, eu tenho que ter a camisa da marca, na bolha de que eu tenho que ter um monte de coisa, cara. E, na verdade, sabe, só de você viver e sentar na mesa para almoçar, jantar, né, e tomar café, cara, você já é rico demais, entendeu? O resto tudo é vaidade. Isso. E eu só consigo fazer isso quando, como diz o que a gente está batendo aqui, falando aqui, se eu furar a bolha, se eu olhar o outro lado, se eu tiver a empatia, nem todo mundo tem a oportunidade de tomar missão da ONU, mas eu posso aqui, ó, do lado, na rua de baixo, 3 ruas para cima, 3 ruas de baixo, ajudar isso, ajudar o mínimo, cara, o mínimo, e valorizar o que tem. Olha como é louco, cara. A gente começou a nossa conversa, nossa, o Medeiros morava numa garagem, cara. O Medeiros morava numa garagem e não tinha reboco. E a gente faz a linha do tempo e o Medeiros esteve perto de crianças que não tinham nem onde morar. O Medeiros estava perto de crianças que comiam as sobras do boi para poder passar o dia. Olha que loucura, um dedinho direito. Então o Medeiros é o quê? O Medeiros era um cara rico. É um cara rico nas oportunidades, nas possibilidades que ele tem. Muito legal, muito legal. O Medeiros que caiu aqui, ele continua conosco aqui. Não vou embora, que eu acho que é só um problema. Léo, não caiu. Eu só estou mudando de posição porque no quarto aqui a internet pega muito ruim. E eu estava evitando fazer. Por isso que eu fui lá para fora. Aí quando ela começou a tremer, eu estou mudando de posição aqui. Sem problemas, meu amigo, sem problemas. Cara, eu já vou falar agora.
eu ia deixar para falar para o final. Se Deus quiser, em breve, muito em breve, daqui 1, 2 semanas, nós vamos para um estúdio profissional para fazer o podcast e o videocast do jeito que vocês merecem. Então, com microfone, com mesa, com câmeras e tudo mais. E, Medeirão, eu quero você lá para a gente falar sobre a sua vida de novo, claro, e eu quero que você leve fotos, eu quero que você leve o que você tiver, frente a frente, como a gente merece, para a gente mostrar para essa galera que tem que furar bolha, cara. Topas? Já vou perguntar antes do final. Quando estiver para São Paulo, já vou agendar contigo. O que você acha? Beleza, boa. Léo, Nossa, menino. eu aprendi uma lição na minha vida. Oi? Aprendi uma lição na minha vida. Eu aprendi uma lição na minha vida. A gente não escolhe a missão, a gente só escolhe o comandante. Depois que eu te escolhi como comandante, a missão que você der vai ser cumprida. Meu, isso é um amigo querido, Cara, mas eu tenho uma dúvida. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta, né? Você é um cara religioso, espiritualista, você tem essa questão com você, os seus valores também são espirituais, como que é? A internet tá ruim, né? A internet tá dando uma pipocada. Deixa eu ir para... Tranquilo. Bom, se localiza aí. Você me perguntou sobre espiritualidade. Aí Isso. Eu entendi você me perguntar sobre espiritualidade. Bom, cara... Eu perguntei se você... a gente... Bom, eu vejo assim, eu acho que quando você pensa em algo tipo, cara, o computador é algo muito maravilhoso, né? Você consegue processar vários dados numa velocidade tremenda, né? Aí você vê, eu tô aqui em Brasília, o Léo tá lá em São Paulo, cara, eu tô conversando com o Léo e tem diversas pessoas, dezenas de pessoas do Brasil inteiro que estão aqui me vendo, tá? A Valéria tá lá no Nordeste, a Dona Maria tá lá em Minas Gerais, e nós estamos aqui conversando todos ao mesmo tempo. Eu e você por voz e elas digitando. Cara, isso é muito fantástico. Legal, top, né? O carro, por exemplo. O carro é muito legal. Você coloca um combustível, de repente aquilo gera energia, a energia vira movimento e você consegue se transportar numa velocidade tremenda de um lugar para o outro, sem dizer o avião e muitos outros. E aí a gente fica imaginando, admirando essas coisas que o homem faz, né? E muitas vezes, Léo, a gente deixa de admirar aquilo que a gente é. E eu seria muito simplório de achar que essa máquina chamada corpo humano, tá? Que ela nasce, ela se desenvolve e dentro dessa própria máquina é colocada uma sementinha que nasce um novo ser, tá? Cada ser diferente. Deu uma travada, mas volta. O negócio volta. Continua com a gente aqui, que é só a posição do quarto ali. Para quem não sabe, Antônio Medeiros está em Brasília. Está em uma missão em Brasília. Ele está contando da experiência dele como da missão de paz. A gente chama de missão de paz da ONU no Haiti. E ele caiu, mas ele volta aqui conosco. E ele está contando da sua experiência. Coisa muito legal no nosso podcast Fura Bolhas, número 3. E ele está falando sobre liderança, está falando sobre superação, ele está contando sobre a vida dele, ele está falando sobre a trajetória dele no mundo militar. E junto a isso, como que ele trabalha a liderança. E cada história de arrepiar, cada história que eu estou aqui me segurando na cadeira para acompanhar, que são histórias maravilhosas. Olha que legal, a Pedagogia do Jogo está aqui. É isso aí, o Antônio é um grande mentor. Ana Luísa Medeiros é uma inspiração para todos nós. Nossa, ele me dá fervirosa, pericose. Deve ser isso. Eu morei em casa de chão batido. Isso, a gente valoriza muito. Olha lá, muitas são as necessidades das pessoas. Te admiro muito, Medeiros. Muita gente bacana, muita gente aqui esperando só o Medeiros retornar e a gente continua aqui conversando. Então, nós estamos no Fura Bolhas, esse programa de podcast que daqui a 2 ou 3 edições nós já estaremos em estúdio profissional, como você merece.
A ideia é cada episódio furar bolhas diferentes. Eu sou um cara que adora conhecer pessoas diferentes, eu sou um cara que adora trabalhar com educação, trabalhar com empreendedorismo, e nada melhor do que conhecer outras pessoas, outras histórias de sucesso, para que a gente possa valorizar a nossa e para que a gente possa ter até mais ânimo para levantar da cama e mudar o nosso mundo, mudar a nossa realidade. Deixa eu só aqui ver se eu chamo meu amigo Medeiros, um minutinho só. Aqui o Antônio Medeiros, que entrou. Visualizar. Aê! Então vem que lugar. Ele é um grande mentor mesmo, José. Ele é um cara nota 10. Querido. Bom, Léo. Em que lugar de Brasília você está? Cada segundo em um cenário diferente. Isso é porque eu estou na capital do Brasil, hein? Olha, e olha que tá. Então, Léo, eu ia dizendo o seguinte, a gente admira muitas coisas externas e muitas vezes a gente para pouco para pensar quem a gente é. E se você pensar nessa máquina que foi desenvolvida há milhões de anos atrás, um computador não gera outro, tá? Ele precisa de elementos externos. Você já pensou que a gente gera uma nova vida diferente, totalmente capaz e totalmente com características diferentes, mas saindo de dentro da gente, né? Então, a gente parar para pensar e olhar a natureza, você pensa assim, cara, existem as plantas, os animais, a gente se alimenta deles, os animais se alimentam das plantas, e aí você vê toda a cadeia alimentar. Pô, tu vê o ar, cara, explica o ar, explica a água, tá? Não tem explicação. Eu seria muito simplório e muito ignorante de achar de que não existe algo maior do que eu, algo superior a mim, que programou tudo isso. Tá certo? Eu não consigo nem programar, eu não consigo nem fazer um computador, eu não consigo nem criar um carro. E quando eu imagino que alguém criou tudo isso, que é muito mais fantástico do que um computador, do que um carro, do que um avião, que é justamente o ser humano, cara, que são as coisas que foram criadas no mundo para que a gente pudesse estar aqui antes, né? Se você pegar o início da criação, os dias, você vai ver que no primeiro dia teve a luz, depois veio as plantas, os animais, os peixes, e por último foi criado o homem. Por quê? Porque foi preparado tudo para que eu pudesse vir nesse mundo e tudo que eu tivesse necessidade estivesse à minha disposição. Então, eu seria muito ingênuo, cara, em achar que o homem é a coisa mais inteligente e mais, digamos assim, mais importante que existe no mundo. Então, eu acredito sim que existe uma força muito maior do que eu, acredito sim que existe um ser muito mais inteligente do que eu, e acredito sim que ele consegue ter em mãos e organizar, né, todo esse universo, todo esse sistema, digamos assim. Vamos tentar de novo aqui onde a luz está melhor. Todo esse sistema. Então, cara, eu acredito piamente na espiritualidade e acredito que o nome, tá, do mentor que criou tudo isso se chama Deus. Então, é a minha crença, tá? Ok? Muito bom. Não sei eu se te pergunto isso. Pergunta, mas tentei responder. Não, é isso. Respondeu muito bem. E eu te perguntei isso por uma questão, para a gente também fechar o momento do Haiti. O Alok, ele conta uma passagem dele, inclusive está no canal de cortes que eu criei. Quem gosta de podcast, de videocast, como eu estudo muito podcast para criar o meu, eu criei um canal chamado Cortes Sol Filé. E lá eu coloco tudo que é bacana para desenvolvimento pessoal. E o Alok, ele conta uma passagem dele, de uma das idas dele para a África, que ele encontrou uma senhora, eu acho que de 70 anos, 80 anos, cega dos dois olhos, que amarrava o estômago para não morrer de fome. Então amarrava para o estômago ficar bem contraidinho para ela não morrer de fome. E ele chegou lá e a senhora falou, mas Deus mandou você aqui. Ele, que Deus, meu? Você tá louca? Que Deus é esse que faz você ficar assim? Ela, não, é o Deus que me dá força para esperar vocês virem aqui. E lá ele aprendeu uma coisa, que Deus não abandonou ela. Quem abandonou fomos nós, os homens. Então ele teve um start, uma virada de chave, que foi muito legal.
E é isso que eu quero te perguntar. Você conseguia ver Deus lá, cara? Porque, na verdade, quem abandonou eles? Ó, Deus mandou o terremoto. Não. Na verdade, assim, o esquema é um pouco outro, né? Para chegar lá, foram outras coisas também que aconteceram. Você conseguia ver Deus ali no meio daquele caos, cara? Como que era a sua relação com a sua espiritualidade, com ver Deus o outro, com ajudar? Como que era, cara? Cara, eu via Deus ali, eu vou te explicar por quê. Quando a Terra, né, quando foi criado o universo, diz que a Terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a Terra. E tudo que você tem hoje, Léo, já foi um caos. E pelo que eu acredito, Deus conseguiu organizar o caos nesse mundo que a gente vive hoje. Tá? Bom, e aí, Medeiros? Eu quero dizer o seguinte, que se existe alguém especialista em organizar o caos, é Deus. Tá? O caos, normalmente, Deus não cria. Normalmente, quem cria o caos somos nós. Mas, normalmente, Deus levanta outras pessoas para ajudar a organizar o caos. Tá? E essas crianças que foram cuidadas pelos orfanatos, 90, não vou dizer 90, quero dizer assim, uma grande maioria dos orfanatos no Haiti que tinham o que comer, eram orfanatos que eram apoiados por alguém que tinha alguma crença, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela espírita. Em a grande maioria dos orfanatos que tinha alguém que ajudava, que sustentava, que mandava comida, era alguém que tinha a chama de Deus dentro de si, tá? Independente de bandeira, tinha aquela chama, tinha aquela coisa assim, cara, eu posso fazer mais porque Deus me deu condições para ajudar essas pessoas. Então, duas coisas que eu acredito, tá? O maior especialista em caos é o próprio Deus, tá? O mundo, a gente acaba destruindo muita coisa e causando muito caos, e Deus vem e nos dá a mão. Na nossa própria vida, nossa própria carreira, na nossa própria família, tá? Quantas vezes nós mesmos causamos o caos dentro de casa e, às vezes, com o passar do tempo, Deus vai apagando algumas dificuldades, algumas feridas e vai restaurando a família, restaurando relacionamentos, restaurando pais e filhos, restaurando marido e mulher. Então, eu acho assim, o caos é do homem, mas a restauração do caos vem de Deus, sabe? A força que muitas vezes eu tenho para olhar o próximo é a força que muitas vezes a gente tem para olhar o próximo. O grande problema, Léo, é que a gente sempre acha que Deus é um ser de luz que vai descer e vai falar e vai dar uma ordem extraordinária. E não é. Muitas vezes Deus é uma vontade que surge dentro da gente, a gente não sabe nem de onde vem, mas vem uma força, vem uma vontade, vem um desejo de fazer algo, de perdoar algo, de dar mais uma chance, de dar mais uma oportunidade, de olhar com outros olhos. Muitas vezes Deus ele age não de como a gente imagina e idealiza, mas ele age das maneiras dele. É isso. Lindo, muito legal, cara, muito legal. Querido, nós conversamos de onde você veio, uma história muito legal, o seu percurso, o que você viu. Então, quando você está lá em cima do palco, quando você está com seus mentorados, você não está com blá 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 no início, você não está com 2, 3 páginas de folhas de livro que você leu, você está com a sua vivência, você está com o negócio aqui, ó, vivenciado. Então, você tem histórias de superação, a sua liderança, meu amigo, precisou ser trabalhada, lapidada a todo momento, meu amigo. Desde o momento ali que eu só vou dormir, depois que a minha mãe parar de lavar roupa, a toda a sua trajetória, o momento ali que, cara, que você viu um caos. Então, todo mundo que está assistindo a gente aqui, na hora que você sentar no banheirinho para fazer número 1, número 2, ficar dando uma olhada no Instagram, no Zap, valoriza até aquele vaso sanitário ali, meu velho, né, velho? Porque você é um cara rico. Você é um cara, você é o cara mais rico do mundo. Então, tira a gente da zona de conforto e vamos para a realidade, choque de realidade. E aí você entra numa outra área, cara, uma área muito legal, que assim, parando para pensar, você tinha tudo, tem uma carreira muito legal, um grande empreendedor dentro da área militar, um cara que viveu muita coisa, um intraempreendedor, e aí você fala, legal, estou gostando disso, mas como você é um empreendedor, você vai em busca de problemas, encontrar soluções, e você é um cabra inquieto. E aí você vai para outra área, que era de palestra, treinamento. E quando você decidiu, cara? Qual foi a pulga atrás da sua orelha para você falar, vou multiplicar esse negócio aqui que eu já faço?
Ô, Léo, vou ser bem sincero para você. O start veio quando eu fui dar um treinamento numa grande empresa e alguém virou e falou assim, cara, você podia fazer isso profissionalmente, tá? Mas eu não fui profissionalmente. Eu fui meio que... eu fui pela instituição e fui dar uma palestra sobre liderança, sobre gestão de equipe. E aí o gestor de RH dessa multinacional me chamou e falou, cara, tu faz isso profissionalmente? Eu queria te levar em outros pontos da minha empresa. E aí eu falei, cara, vamos fazer. E aí foi aí que eu conheci o Roberto, você, toda a galera. Mas eu acho que o ponto de virada para mim é quando eu vejo assim, cara, que muita gente, cara, tem sonhos, tem metas e objetivos. E quando eu vejo que as pessoas desistem, Léo. Eu fui muito ajudado na minha vida, tá? Eu tive muita ajuda. Eu só estudei porque a escola ajudou, o diretor ajudou, tá? E muitas vezes eu vestia porque alguém ajudava. Muitas vezes eu calçava um tênis novinho porque alguém ajudava. Então, assim, eu fui muito ajudado na minha vida. E eu tenho muito sentimento de retribuição, às vezes, a outras pessoas que não necessariamente foram as que me ajudaram. Mas naquele sentido, assim, eu preciso fazer essa roda girar. E esse sentimento de ver que muitas pessoas têm desejos, têm metas, têm sonhos, têm objetivos e não conseguem realizar, isso realmente me impacta. Tá? Isso realmente me deixa triste e me faz refletir assim, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para que essa pessoa bata a meta, cumpra o alvo, chegue no objetivo? E muitas pessoas que são meus mentorados, meus alunos, eles sabem que eu sou incansável em tentar achar uma solução para a pessoa performar. Tá? A pessoa só não performa se ela não quiser, porque eu procuro diversas maneiras, diversas formas. Então, o que me move é ver as pessoas atingindo as suas metas, os seus alvos, os seus objetivos. O que me faz feliz é ver uma pessoa que fura a bolha, é ver uma pessoa que não era a que tinha as melhores condições, não era as que tinha as melhores ferramentas, mas ela conseguiu chegar porque ela acreditou nela, acreditou no processo, ela acreditou que poderia chegar lá. E até a nossa carreira como palestrante, Léo, você viveu muito tempo comigo. No começo, eu fui muito lapidado, né? Eu não tinha todas as condições, eu tinha muitas dificuldades, meu linguajar era muito diferente, a minha forma de pensar era diferente, a minha forma de vestir era muito quadrada. E você foi um dos instrumentos que o Roberto usou para muitas vezes me lapidar. E eu sou grato a você, sou grato ao Roberto, mas eu vejo que, às vezes, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. E o preço, para você conquistar a sua meta, o seu objetivo, ele sempre vai ser alto. Porque se o seu objetivo e a sua meta forem altas, o preço vai ser alto. Porque não existe nada de valor que é barato. Por isso que fala, é de valor. Tá certo? Então, o que me move é ver as pessoas atingindo suas metas e os seus objetivos. Muito legal, muito legal. Quero te fazer duas perguntas para a gente encerrar. Eu sei que você teve um dia cansativo. O Fura-Bolhas, ele tem o objetivo alcançar a tríade, que é, na minha opinião, uma das mais importantes na vida, que são jovens, filhos jovens, pais, seus familiares e os seus educadores. Ou seja, pelo menos nós somos uma dessas três. E hoje você é pai. Você é pai. Sou E jovem, você... Hã? sou pai, sou jovem e sou Jovem educador. e é educador. Você é os três. Você é os três, cara. Ô, Léo, Principalmente o jovem. Principalmente o jovem, meu amigo. E você é um pai jovem. E o que você diz para os seus filhos, cara? Você é aquele que senta no sofá e fala, pô, filho, olha, eu vivi isso. Ou aquele que fala, você não valoriza a sua vida porque eu vivi. Como que é o seu perfil de líder dentro de casa, cara? Como que funciona isso? cara, eu procuro muito o diálogo com os meninos, tá? E procuro não só o diálogo, e procuro sempre mostrar para eles que eu estou do lado deles. E as decisões muitas vezes são deles, e eu sei que às vezes eles vão quebrar a cara em algumas decisões, mas nem por isso eu deixo de estar perto no momento que eu vejo que ele quebrou a cara, tá? Eu mostro para eles que eu não sou um super-homem e não sei todas as coisas. Por exemplo, a gente saiu de Brasília, tá? Foi uma decisão que hoje, pensando friamente para a família, não foi tão legal, tá? Na época a gente imaginou um cenário e a gente tem vivido outro cenário na Bahia por conta do Covid e outras coisas. Tá? As aulas ainda estão online
Então, os amigos ainda estão em Salvador. Então, os meus filhos sentiram muito a ida para Salvador. Tá? E eu sento com eles e falo, filho, olha, eu acho que o papai não tomou a melhor decisão. Mas na vida, a gente não sempre vai acertar. E eu entendo que vocês estão tristes, eu entendo que vocês estão chateados, eu entendo que vocês, em muitos momentos, ficam se perguntando, pô, por que meu pai veio para cá, por que meu pai veio para cá? E eu digo para eles, filhos, vocês um dia serão pais e às vezes vocês vão tomar as decisões nas melhores intenções possíveis e vocês vão errar. E só tem um problema. A gente até pode consertar o erro, mas a consequência do erro a gente não consegue, muitas vezes, diminuir. A gente vai ter que sentir. E eu venho para Salvador para passar 2 anos. Eu posso até voltar para Brasília depois. Mas a consequência da minha escolha talvez não ter sido tão acertada é que a gente vai ter que permanecer 2 anos em Salvador. E a gente tem 2 opções. Ou a gente permanece brigando, reclamando, ou a gente permanece curtindo e indo para a praia e aproveitando o que Salvador tem de bom, porque Salvador é maravilhoso. Tá? Então, aonde eu quero chegar? Eu procuro sempre trabalhar com eles muito nessa questão do diálogo, fazendo parábolas, trazendo cases que aconteceram realmente, para mostrar para eles, filho, ó, não é por aqui. Esses dias mesmo eu estava conversando com meu filho que ele quer fazer medicina em Brasília. E eu falei para ele, filho, beleza, você quer fazer medicina em Brasília? Ah, mas eu não estou triste e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, filho, não adianta você ficar triste, tá? Não adianta você ficar triste que ele não está estudando com a sua turma em Brasília. Você está em Salvador. Se você quer voltar para a sua turma, cara, eu estou aqui para te ajudar. Vamos, estudo com você física, matemática, química, você precisar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te servir. Agora, eu não consigo botar dentro de você vontade de estudar. Você precisa ter vontade de estudar para voltar para Brasília. Então, eu acho que é muito nessa, sabe, Léo? De mostrar para eles a questão assim, de ser líder participativo. Tá? E de não ser aquele ditador, aquele super-herói que, não, eu vim para cá e, pô, você é filho. Não é por aí, não. Hoje eu reconheço que talvez tenha sido precipitado em alguns momentos a minha decisão. Eu poderia ter esperado um pouco mais. Meu filho estava com um namorado em Brasília. Então, foram detalhes que, às vezes, passaram e que eu poderia ter pensado melhor. E eu reconheço. Eu sou falho, pô. Não é porque eu sou homem, porque eu sou coronel, porque eu tenho 20 anos a mais do que eles, 30 anos a mais do que eles, que eu vou acertar todas. E, cara, não tem nada a ver eu errar. Errei, pô. Errei daí. Qual o problema? Errei. Entendeu? Então, acho que é muito por aí. A única coisa que eu sempre peço para eles é o seguinte, que eu acho que a minha missão de vida não é ser o melhor palestrante do mundo, a minha missão de vida não é ser o melhor coronel do mundo. A minha missão de vida é deixar no mundo homens melhores do que eu fui. Tá? Se eu cumprir essa missão, já está ótimo demais. Eu preciso que eles sejam melhores do que eu fui em todas as áreas. Na área espiritual, na área emocional, na área financeira, na área de relacionamento. Eu sempre falo isso para eles, filhos, vocês precisam ser melhores do que eu, porque se vocês não forem melhores do que eu, a minha missão não vai ser completamente cumprida. Eu preciso que vocês sejam cidadãos que o Brasil se orgulhe de tê-los. Né? Eu acho que essa é a minha maior missão como pai e como líder. Não, com certeza você consegue, meu amigo. Se nesses 50 minutos a gente que está assistindo já está saindo pessoas melhores do que entramos, cara, eu imagino, claro, todos os desafios, porque isso é muito legal, isso que é o gostoso de um podcast, que a gente não está falando das nossas vitórias, a gente não está no Instagram tirando foto com filtro, mostrando para todo mundo que a nossa vida é muito mais legal, muito mais bonita, muito mais interessante que a dos outros, e no final do dia tá todo mundo comendo arroz com ovo. Então, assim, é a vida real, é o chão da vida real, cara. Então, isso que é o bacana de ter uma conversa franca. E falar, meu, a gente erra pra cacete. Vamos errar pra cacete também, e é a vida que segue, cara. Então, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. E eu tô muito feliz dessa nossa conversa. Só quero pedir uma coisa para quem tá aqui conosco. Pô, tira um print, por favor, marca a gente. Então, você que tá aqui, tira um print, vou aproveitar e tirar um print já agora. Olha lá, uma cara boa, tira um print agora e... Saiu, foi. Tira um print, marca aqui, Léo Barros Oficial, Antônio Medeiros, né? Palestrante o seu, né, Medeiros? Isso, oficial, desculpa. Qual é o seu? Isso, marca a gente, por favor, e que a gente vai repostar isso com todo prazer. Meu queridão, uma última pergunta antes do nosso próximo encontro, que com certeza vai ser em grande estilo, como você merece, como o nosso público merece. Quais são os próximos passos, cara? Então, assim, para onde você quer ir agora?
Você está falando, claro, daqui a 2 anos eu penso, meus filhos vão fazer medicina, eu tenho um filho que vai fazer faculdade, talvez medicina, tem muita coisa que vai mudar agora, mas o que você projeta agora para os próximos anos da sua vida, meu irmão? Ô, Léo, para final de 2022, eu estou iniciando na semana que vem a mentoria Imbatível, né? A mentoria Imbatível é justamente uma mentoria de metas e objetivos de alta performance que vai trabalhar o seu mindset para não desistir, apesar das dificuldades e dos problemas. A última turma, o pessoal quis fazer um lançamento digital, de produtos digitais, e essa nova turma agora eu já vi que bastante gente quer gravar o seu produto digital, enfim. E vai perseguir isso daí, desde o roteiro, de orientação na gravação, de como lançar, de como fazer. Tá? Então, o Imbatível 212 começa dia 17 de agosto, na semana que vem. Quem tiver interesse, tem o link da inscrição. E para o início de 2022, eu vou lançar a mentoria de liderança humanizada. Né? Então, a gente vai lançar um curso de liderança e depois uma mentoria voltado para a liderança humanizada. Né? Trazer o líder para conhecer um pouco mais de pessoas, conhecer um pouco mais do seu colaborador, porque quando a empresa contrata o líder, normalmente ela contrata porque ele conhece de processo, porque ele conhece do métier, ele conhece da especificidade do trabalho. Mas a liderança não se faz apenas com isso, ela se faz com o relacionamento e conhecimento do outro. Então, para início de 2022, nós vamos ter aí o curso Liderança Humanizada e, no segundo semestre, a mentoria Liderança Humanizada. Então, esses são os próximos passos. E em julho, se Deus quiser, eu estou aposentado. E aí eu vou ser um velhinho que vai viver de cursos de mentoria. Ah, velhinho! Vai ter lenha para queimar ainda aí, meu amigo. Aí ninguém segura, rapaz. Pelo amor de Deus. Uau, que bacana, cara. Eu sou suspeito para dizer, porque eu sou seu fã, te adoro. A questão da liderança humanizada, por tudo, amo também, porque eu trabalho com a liderança educadora. São os preceitos bem parecidos mesmo. Ser educador, não importa se você está na empresa, na escola, na ONG. E, meu amigo, você agora na pista, livre, leve e solto, meio full time com esses projetos, ninguém te segura, cara. Nossa, muito legal, muito bacana o nosso papo. Muito feliz, obrigado mesmo, obrigado por estar fora de casa, estar em um lugar diferente, aceitar essa missão. Você é um cara que eu admiro muito. E nós vamos falar muito sobre isso no nosso podcast, do jeito que tem que ser. Muito obrigado mesmo, Medeiros. Galera que está aqui, tira um print, marca a gente, para a gente poder compartilhar com mais pessoas isso, porque a história desse homem aqui, muita coisa eu nem imaginava, e eu tô arrepiado aqui de conhecer a história linda de Antônio Medeiros, furando bolhas com Léo Barros. Meu querido, muito obrigado mesmo, de coração, viu? Bom descanso para você. Valeu. Muito obrigado, eu te agradeço. Você é um grande parceiro, um grande amigo, um grande irmão, que me ajudou muito na minha caminhada, que foi um dos caras que mais me ajudou ali quando eu precisei e me orientou muito nesse novo cenário. Então, pô, só um prazer estar aqui contigo. Tá joia? Tamo juntos. Muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus, viu? Até mais. Um abraço, Léo. Outro.